Bom, vamos tentar aqui gravar essa aula. Vamos abrir o PowerPoint. Aula 1 de administração. Administração consiste em planejamento, organização, direção, gestão e controle de empresas públicas ou privadas, tendo como objetivo maior produtividade e lucratividade. Como ser um bom administrador? Saber utilizar princípios, técnicas, ferramentas administrativas, saber decidir e solucionar problemas, saber lidar com pessoas, comunicar eficientemente, negociar, conduzir mudanças, obter cooperação e solucionar conflitos. Ter uma visão sistêmica e global da estrutura da organização, ser proativo, ousado e criativo, ser um bom líder, gerir com responsabilidade e profissionalismo. Temos aqui nesse primeiro slide os conceitos básicos de um administrador. Toda essa sapiência, toda essa busca de sabedoria vão ser aplicadas em todas as aulas do módulo de ADM, onde nós vamos lidar com atividades cotidianas do dia a dia de uma empresa, tal como saber lidar com pessoas, saber lidar com processos, como lidar com créditos, com débitos, com fechamento de caixa, como também controle de estoque. Em todas as aulas vão ser feitas simulações. Trabalharemos também a parte social de vocês, aonde vocês irão desenvolver todo um processo de apresentação, tanto pessoal como da empresa. Resumindo, nós vamos ensinar para vocês técnicas, onde essas técnicas serão aplicadas através de pequenos testes e através também de pequenas práticas, tá? O que eu peço de vocês nesse curso? Que vocês estejam sempre aptos a aplicar conceitos de administração na vida de vocês, tal como que vocês venham ser organizados, que vocês venham ter compromisso, que vocês venham ter vontade de aprender, tá? E para que tudo isso venha acontecer, nós vamos explicar para vocês também alguns planejamentos estratégicos, como a gente pode ver aqui nesse segundo slide, a análise de SWOT. Essa análise de SWOT, ela determina quais são os pontos fracos, os pontos fortes, quais são as oportunidades e ameaças. Eu vou levar até vocês uma dinâmica dessa análise de SWOT, onde você vai fazer e tentar revelar quais são os pontos fortes e pontos fracos, fazendo da sua vida, do seu dia a dia, uma forma de você se enxergar como empresa, de você se enxergar, visualizar por que você não faz as suas tarefas diárias, por que de repente não sobra dinheiro, porque de repente você não consegue pagar as contas em dia, ou então, para você que é estudante, para você poder aprender a assimilar e organizar melhor o seu conteúdo. Aqui embaixo fala justamente sobre alguns termos que eu já citei para vocês: a organização, a direção, a gestão e o controle. Organização. A organização significa uma unidade social, representando um agrupamento de pessoas que interagem para alcançar um objetivo comum e específico. Quando se trata da sua vida pessoal, como eu disse para vocês que nós vamos analisar algumas dinâmicas para poder tentar te ajudar a você analisar seu ponto forte, seu ponto fraco, suas oportunidades, sua ameaça, já vai abrir a sua mente para você poder pensar como organização, ou seja, você vai pensar como empresa, tá? Porque você vai trabalhar em determinado local onde você vai interagir para alcançar um objetivo comum e específico, como por exemplo, uma loja de roupas ou uma loja de imóveis. Até chegar ao móvel na casa daquele consumidor, daquele comprador, daquele cliente, há todo um processo, há toda uma organização, desde a compra da fábrica até a entrega do móvel na casa daquele cliente. Se você não for organizado, você não vai ter clientes satisfeitos, naturalmente você terá uma empresa que não terá uma base forte de clientes. Direção. Consiste em dirigir e conduzir a empresa no sentido de atingir os objetivos, visando razão de ser da empresa, devendo haver um único plano ou só
ou um só diretor para dirigir todas as operações que tiverem o mesmo objetivo. Nessa direção, eu vou apresentar para vocês, nas próximas aulas, o organograma, o fluxograma, o manual de rotinas, regulamento interno, que são ferramentas práticas e precisas, onde vai ter todas essas normas que variam de empresa para empresa, tá? O organograma consiste em você enxergar quem está no ponto alto da empresa, ou seja, que é responsável por toda a direção, todos os setores da empresa e como também todos os seus colaboradores subordinados. O manual de rotinas, ele vai te dar uma diretriz sobre uma determinada rotina que você pratica dentro da empresa. Já o regulamento interno, há toda uma diretriz geral, ou seja, o seu comportamento, o seu trabalho, o seu horário de entrada e tudo mais. É tudo dentro desse regulamento interno, tá? Gestão se refere à técnica de gerência dentro das empresas, avaliação e o conjunto de ferramentas respectivas, como software, concebidas para ajudar empresas na tomada de decisões estratégicas de alto nível. Isso aqui, gente, é mais assim uma organização de informações, para que as informações não fiquem espalhadas na empresa, para que elas fiquem centralizadas, geralmente é colocado dentro de um software. Nós podemos citar como, por exemplo, o Excel. Você pode montar um banco de dados no Excel e todo tipo de qualquer informação, contas a pagar, contas a receber, movimento de caixa, controle de funcionários, tudo isso pode ser feito no próprio Excel. E, por último, controle significa verificar se os procedimentos do pessoal se acordam com as regras e os princípios estabelecidos da empresa, estabelecendo padrões e medidas de desempenho que permitam assegurar as atitudes empregadas são as mais compatíveis com o que a empresa espera. Isso aqui eu vou daqui a pouco abrir aquele documento no Word, tá? Que eu dei para vocês com perguntas e respostas. E só para ter assim um pequeno exemplo, é sempre feito nas empresas uma espécie de avaliação de desempenho, tá? Para verificar se todos os colaboradores estão indo de acordo com os propósitos da empresa, com a visão da empresa, com a missão da empresa. Vamos lembrar daquele móvel? Então, se eu tenho uma empresa de móvel, eu vou fazer a ligação da fábrica de móvel até a casa do cliente. Mas para que isso aconteça, todos, sem exceção, desde o diretor até o faxineiro, tem que comprar essa ideia. Tem que ter uma visão, tem que ter uma missão, tá? Resumindo, cumprir regulamento interno, ter o seu manual de rotina estabelecido, não vacilar, não ficar perdendo tempo, tá? Com ladrões do tempo, tá? Vamos ter também uma aula de gerenciamento de tempo, aonde você vai aprender nesse gerenciamento como gerenciar uma empresa, tá? E por último, vamos só ler sobre empreendedorismo. Seja um empreendedor, tá? O empreendedor é aquele que busca sempre algo a mais. O empreendedor é aquele que sempre está à frente da solução. Ele está sempre com a solução pronta. Então, vamos dizer que um estudante, quando ele estuda por uma prova, mesmo antes da semana, antes de ter o dia certo da prova, ou seja, ele começou o primeiro dia de aula e já começa a estudar, ele vai ter grandes chances de tirar uma nota boa. Então, vamos dizer que esse é um estudante empreendedor. Ele tem sempre uma visão de futuro. Temos aí um conceito, né? É um aput de um autor que diz assim: a palavra empreendedorismo foi utilizada pelo economista Joseph Schumpeter em 1950 como sendo uma pessoa com criatividade capaz de fazer sucesso com inovação. Mais tarde, em 1967, Kennedy e Keynes, ou Keynes, sei lá, essa palavrinha é um pouco complicada. E em 1970, com Peter Drucker, foi introduzido o conceito de risco. Uma pessoa empreendedora precisa arriscar em algum negócio, tá? Eu vou abrir aqui agora o